A paz do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da escola bíblica, como acontece toda semana, uma semana antes da aula. Estamos chegando, ao nosso segundo semestre, finalizando ele com a última lição, que é a lição do dia 28, título da lição: Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Diante desta pandemia, que o Brasil vem sofrendo, a CPAD não fez o nosso terceiro semestre, pois os funcionários estão em casa, como é recomendação do governo. Então não haverá o terceiro semestre, mas foi aconselhado a nós, professores, que usasse um semestre antigo, de uma outra revista, de uma outra época, para que trabalhasse nele durante os próximos 3 meses, que será julho, agosto e setembro. Então hoje nós encerramos o segundo semestre, a Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Eu, particularmente, escolhi, para o semestre que vem, tratar sobre o livro do profeta Daniel. Essa lição foi ministrada no ano de 2005, e é da editora Betel, Então vamos dar uma modificada aí na aula para nossa próxima aula aqui no canal do YouTube. E as 13 lições que nós iremos falar será: lição 1, Daniel, um profeta convicto da justiça divina. Lição 2, mantendo a fidelidade integral a Deus. Lição 3, Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Lição 4, os justos são salvos do poder do fogo. Lição 5, a insanidade de um monarca. Lição 6, Deus rejeita a festa blasfema de Beltesazar. Lição 7, Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Lição 8, a visão do estabelecimento do reino eterno. Lição 9, os reinos do mundo são transitórios e falíveis. E lição 10, as 70 semanas de Daniel. Lição 11, Deus guardará seus amados da grande tribulação. Lição 12, Daniel descreve Israel no período interbíblico. Lição 13, quem perseverar até o fim será salvo. Então estaremos tratando no próximo semestre a lição de Daniel do ano de 2005. A soberania de Deus emerge claramente e traz conforto à igreja. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever, para nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Estamos usando uma revista da Madureira, da Betel, até porque já temos as nossas aulas da CPAD aqui no nosso canal do YouTube, as mais antigas. Então, para termos matérias diferentes aqui, é o motivo de usarmos e porque gostamos muito, desta matéria. Esta pandemia que o Brasil vive mostra que Jesus está voltando. E Daniel é um profeta que anuncia o reino final do maligno e o reino que virá. Então Daniel também é o profeta do Apocalipse, pois dentro do livro de Daniel tem-se as maiores revelações do que acontecerá no final de todos os tempos. Vamos à nossa aula de hoje, mas antes quero lembrar você que todos os domingos, às 9 horas da manhã, estamos diretamente com a Escola Bíblica pelo nosso Facebook, Paulo.Delanhese, e também pelo Facebook Silvano Rodrigues. Nos acompanhe por lá. Diz-nos a palavra do Senhor. Texto áureo, Efésios 6:11. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo.
A verdade prática diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Quero deixar alguns versículos de parâmetro para a nossa aula de hoje. Efésios 6:11. Todo cristão diariamente enfrenta uma batalha espiritual. Lucas 21:36. Não é possível entrar em um combate sem a cobertura da oração. Salmo 124, verso 7. O escape do crente das astutas ciladas do inimigo vem de Deus. Efésios 6:13. Para vencer no campo da batalha espiritual, é necessário revestir-se da armadura de Deus. Mateus 4:10. Usando a palavra de Deus para resistir às ciladas do diabo. Foi o que Jesus fez na tentação. E Efésios 1:19. A vitória da igreja de Cristo está garantida pela grandeza do poder de Deus. Nossa leitura de base para a aula de hoje, Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20, que nos diz assim a palavra de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a quais podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando, nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em Candeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Esse é o pedido de Paulo ao final desta carta. Com a graça de Deus, né? Como eu disse, estamos aí concluindo o segundo semestre de 2020, não haverá o terceiro, o CPAD está parado, mas usaremos aí a revista da Betel, a editora da Igreja Assembleia de Deus Madureira, e trataremos sobre o profeta Daniel, uma lição de 2005, mas a carta de Efésios que nós estudamos nesse segundo semestre, temos a certeza que fomos edificados como alunos, como professores, né? E fomos abençoados com o conteúdo do estudo dela. O tema geral da carta aos Efésios, e Cristo e a sua igreja, e Paulo, reserva os últimos capítulos para tratar a respeito da guerra espiritual, que é o que acabamos de ler. Quanto ao assunto batalha espiritual, infelizmente alguns subestimam por completo o ataque do inimigo e suas ciladas. Já outros enaltecem o poder do inimigo e se esquecem de que Cristo já o derrotou na cruz do Calvário e que nos deu poder contra as serpentes e escorpiões. Lucas 10:19. Assim como os anjos estão a serviço de Deus e do seu povo, os demônios servem a Satanás, o seu chefe, cuja missão neste mundo é matar, roubar e destruir. João 10:10. Mas nunca podemos nos esquecer de que maior é o que está conosco, Jesus Cristo. Ou seja, há dois em fase aqui, dentro da batalha espiritual. Há aqueles crentes que vê demônio em tudo. Tudo para ele é demônio. E há aqueles outros que não acreditam também nas ações malignas. Nós temos um ponto central a qual nós cremos. Nós sabemos, eu, pastor Paulo, né,
que Deus ele é maior que o diabo, que Jesus Cristo já venceu o diabo na cruz do Calvário. E sabemos que ele brama como leão buscando a quem possa tragar. Mas nós sabemos que na verdade ele não é leão. Ele apenas brama como leão. Porque o verdadeiro leão é o Senhor Jesus. E com o Senhor Jesus na nossa frente, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nós vencemos todos os dados inflamados do maligno. Essa é a minha concepção de batalha espiritual. Eu não subestimo o diabo, mas também não coloco mais poder na mão dele, como faz alguns neopentecostais, do que ele tem, porque o poder pertence ao nosso Deus. Introdução. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir às investidas e os conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus, e que é o que veremos agora nesta presente lição. Tópico 1. O preparo espiritual do crente para a batalha. Fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, Efésios 6:10, parte A, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excesso de poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. João 15:7, 1 João 1:3. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, Efésios 4:23, da vida em santidade, Efésios 4:24, e ser cheios do Espírito Santo, Efésios 5:18. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não nos são suficientes. Não o bastante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Lucas 10:19. Porque o autor diz que conhecer a lei, conhecer as Escrituras não é suficiente. Nós sabemos muito bem a história dos filhos de Cefa em Atos, a qual tentou expulsar os demônios pelo nome a qual Paulo expulsava. E nós sabemos muito bem o que aconteceu com eles. Os demônios avançou sobre eles, disse a eles: eu conheço Paulo, conheço Pedro, conheço Jesus, mas não conheço vocês. E eles tiveram que fugir nu. Então, para entrarmos numa batalha espiritual, nós precisamos estar com a nossa vida no altar, precisamos estar com o conhecimento da palavra, vigiando e orando em todo o tempo. Amém? Vigilantes em oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Lucas 21:36. Jesus disse aos seus discípulos que há demônios que só é expulso com jejum e oração, ou seja, não é de qualquer jeito. A expressão orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, de Efésios 6:18, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado da vigilância. Isaías 59:1-2, pois preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Salmo 124, verso 7. Vigiemos em oração e súplica. Esse é o pedido, né? Esse é o caminho para vencermos o diabo, para vencermos as suas armadilhas que ele coloca sobre as nossas vidas. E muitas das vezes, alguns crentes caem da graça exatamente porque não prestam atenção nesse detalhe, que é a oração e a vigilância. Pois essas são as duas armas infalíveis para derrotar o diabo. E só quem pratica
dentro e age dentro dessas duas armas, é vitorioso no mundo espiritual. A exortação apostólica, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, de Efésios 6:10, diz que os crentes devem buscar essa força, não neles mesmos, ou seja, em nós mesmos, mas no Senhor. Por essa razão o apóstolo Paulo emprega o verbo grego na voz passiva. Sedes dotados da força e sedes fortalecidos. Fortalecer quer dizer estar cheio do poder de Deus. Esse poder não vem de nós mesmos, mas de uma força extrema do próprio Deus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. João 15:5. A combinação pleonástica, força do seu poder, dá mais relevo ao pensamento. Uma expressão que Paulo já havia usado na epístola de Efésios 1:19. Ele está falando sobre força e poder no campo espiritual, não sobre força física. O Senhor Jesus capacitou os cristãos pelo Espírito Santo para vencer todo o mal e toda a tentação interna, os desejos da carne e toda a tentação externa, tudo aquilo que vem diretamente do poder das trevas. Essa capacitação envolve o discernimento para compreender as astutas ciladas malignas do diabo, 2 Coríntios 2:11, e também o poder sobre os demônios, Lucas 10:17-19. Então, através do Senhor Jesus, através da oração, através da vigilância, através da súplica, nós derrotamos o diabo, o inferno, com as suas astutas ciladas. Tópico 2. Conhecendo o campo da batalha espiritual. As astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo de Efésios 6:11 indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como diabo, que significa caluniador, diabolos, e acusador. Esse é o significado de diabolos. Mateus 4:1, João 8:44, 1 Pedro 5:8. Tormando de fúria e por meio de espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são confundir a mentira com a verdade, né? Ele mostra uma mentira como se fosse a verdade, como ele fez com Eva, né? No jardim do Éden. Gênesis 3:4-5. Deturpar as escrituras. Mateus 4:6. Como ele fez com Jesus, né? Se tu és o filho de Deus, lança-te daí. Seus anjos dará ordem para que não tropece em pé. E assim por diante. Foram várias as tentações. Então ele deturpa a verdade. Dissimula e induz a dissimulação. 2 Coríntios 11:13-14, ele pode se transfigurar até mesmo em anjo de luz, fazer falsos sinais, 2 Tessalonicenses 2:9, juntamente com a besta, o falso profeta e o anticristo, ele fará falsos sinais, fazer acusações, Apocalipse 12:10, ele é o acusador dos santos, semear incredulidade, 2 Coríntios 4:4, né? Põe dúvida, né? Para que as pessoas não creiam na palavra de Deus. Promover ideologias anticristãs, 2 Tessalonicenses 2:3-4, ele é o pai da mentira e por isso usa seus falsos profetas, falsos líderes, falsas religiões, né? Dizer, por exemplo, que há comunicação com os mortos, né? Que há muitas
formas da pessoa ter contato com outras vidas, como é difundida pelo Espiritismo, reencarnação, né? Dizer que Jesus não é líder, que Jesus não é filho de Deus. Enfim, são várias as mentiras do diabo. E diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possamos vencer o diabo. O conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue, Efésios 6,12, mas se trata de lutar contra o ser humano. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas sim contra o reino das trevas nas regiões celestiais. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão. 1 João 5,19. Eu não sei se vocês já leram, mas eu vou indicar 2 livros, volume 1 e volume 2, O Mundo Tenebroso, de Frank Peretti. É uma ficção, mas eu já li o volume 1 e o volume 2, e ele trata sobre uma batalha espiritual, no mundo espiritual, como diz a carta aos Efésios. Se você nunca leu o livro do Frank Peretti, Mundo Tenebroso, parte 1 e parte 2, eu recomendo que você leia. Nesta metáfora física clara que o cenário do campo de batalha nos mostra do soldado de Efésios 11, 6, 11 e 12, é o mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. 1 Pedro 5, 8, 9, é onde Pedro manda nós resistir o diabo, que ele fugirá de nós. As agências da potestade do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas desse século e hostes espirituais da maldade, Efésios 6,12. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Primeiro aspecto, parte A, eles são poderosos. Os títulos, principados e potestades, indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipes das trevas são líderes de anjos decaídos, que sob o comando do diabo exercem domínio. Tá? Só que poderosos no sentido do reino do inferno, porque o poder mesmo pertence ao nosso Deus, mas não podemos subestimá-los. Por isso eles são principados e potestades, eles são até mesmo organizados, como o exército. Então o crente não pode usar a sua carne para vencer o diabo. É por isso que a Bíblia recomenda que devemos vigiar e orar em todo o tempo, que na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E exatamente por isso o diabo tem derrubado muitos, através do adultério, do álcool, da prostituição, do homossexualismo e do lesbianismo, das mentiras. Parte B. Eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivo para o mal. Então eles só praticam o mal, porque o diabo é mal, pai da mentira, e por isso ele chama diabo, enganador. C. Eles são astutos, são cheios de sutileza e maquinam a queda da igreja. Mas sabe que são derrotados, pois a igreja é invencível. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja. E nós estamos firmados nessa palavra. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado a nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Efésios 1, versículo 21. Todo o poder
está nas mãos do nosso Cristo, que venceu na cruz do Calvário, derrotando o diabo. E o diabo está preso em candeias, como diz a Bíblia. Há alguns teólogos aí que querem soltar o diabo, mas a Bíblia diz que ele está preso e será solto no milênio, após o milênio, melhor dizendo, será solto para tentar a igreja. Que Jesus venceu ele na cruz do Calvário. Aí, quando passar o milênio, ele será preso novamente e lançado no inferno. Ou seja, ratificando, tá? Para que não fique dúvida. O diabo, ele está solto agora. Será preso por 1000 anos e depois solto novamente, depois preso novamente e lançado no lago de fogo, enxofre, juntamente com todos aqueles que não foram achados, escrito no livro da vida, aonde já está o falso profeta, o anticristo e a besta, como diz em Apocalipse. Então agora o diabo está solto, corrigindo, né? E mostrando com detalhes para que não haja uma confusão na minha fala. O diabo agora está solto, será preso, depois preso novamente, após o milênio e lançado no lago de fogo. Subsídio bíblico teológico, né? Porque há alguns aí que acham que o diabo está preso, por isso que estamos destacando. Não, agora ele está aí empregando todo o mal. O apóstolo Paulo emprega escotos para se referir ao reino satânico. Ele especifica os principais agentes no reino da treva e conclui dizendo que eles formam as hostes espirituais da maldade, Efésios 6:12. Essa expressão refere-se aos espíritos malignos, um termo presente no pensamento judaico e também no Novo Testamento. Essas hostes são comandantes do exercício de Satanás, principados e potestades dominadores deste mundo tenebroso, contra quem temos de lutar, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder e revestidos da armadura completa de Deus, Efésios 6:10-11. A expressão lugares celestiais ou regiões celestiais no presente contexto nos chama a atenção, pois parece indicar o céu, o lugar onde Cristo habita, a morada dos crentes. No entanto, o apóstolo escreve contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, termo que aparece 5 vezes em Efésios e em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Efésios 3:20, 1:3:20, 2:6, 3:10 e 6:12. São as passagens que falam sobre lugares celestiais, onde estamos tratando sobre a batalha espiritual. No mundo antigo, as pessoas acreditavam que o céu tinha diferentes níveis, ocupados por uma diversidade de seres espirituais. No nível mais elevado habitava Deus, com os seres mais puros, ou seja, as regiões celestiais. Pode significar onde Deus está ou onde estão os poderes espirituais. O sentido dessas palavras depende do contexto onde eles aparecem. Então, essas eram algumas das crenças. Tópico 3. As armas espirituais indispensáveis ao crente. Quais são? Primeiro, a armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa armadura completa de um soldado fortemente armado. Efésios 6:11-13. Na carta, a orientação não era para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Então, primeiro, armadura completa de Deus é o que o crente deve ter na sua vida. Segundo, as armas indispensáveis de defesa.
Vejamos aqui a lista das armas indispensáveis de defesa. Primeiro, cingindo os vossos lombos com a verdade. Essa é a primeira arma que o crente deve ter. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. 2 Coríntios 13:8. Segundo, vestida a couraça da justiça. Efésios 6:14. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado na batalha. Romanos 5:1 e 2 Coríntios 6:7. Terceiro, calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Efésios 6:15. Confeccionada em couro. A meia bota tinha solas cravadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Romanos 1:16. Quarto, tomando sobretudo o escudo da fé. Efésios 6:16. Longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparada pelo diabo. Provérbios 30, versículo 5. Parte E, o capacete da salvação. Efésios 6:17. Pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. 1 Tessalonicenses 5:8, 9. Então aqui está listada as armas que o soldado de Cristo deve ter, comparada com as armas que o soldado romano usava. Paulo usou a linguagem figurativa. Vou repetir qual as armas que você cristão deve ter para vencer o diabo. Você deve estar cingido os vossos lombos com a verdade. Você deve se vestir com a couraça da justiça. Você deve estar com os seus pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Você deve tomar sobre a sua vida o escudo da fé. Você deve ter sobre a sua cabeça o capacete da salvação. É assim que nós vencemos o diabo. A imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito. A única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal. O enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus inspirada e penetrante. 2 Timóteo 3,16, Hebreus 4,12. Espada penetra até a divisão da alma. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, Mateus 4:10, pois foi com a palavra que Jesus resistiu o diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Mateus 10:19, 20, 2 Coríntios 10:4. Então a espada do Espírito é a arma que você usa para se defender e para atacar o diabo. Parte da armadura para nós hoje, cristão: cinto, verdade, couraça da justiça, retidão, sapatos, a paz que vem das boas novas, capacete, salvação e espada, palavra
de Deus. Estamos enfatizando bem para que você saiba quais são as armas que você vence o diabo nessa batalha espiritual que nós encerramos, né? O segundo semestre de 2020. Conclusão. A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Efésios 1:19. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestidos com a armadura de Deus. Efésios 6:11. Nós não subestimamos o diabo, né? Mas também não temos medo dele, pois somos vitoriosos pelo nome do Senhor. O diabo não pode amedrontar o crente. O diabo não pode deixar o crente com medo, pois o diabo é perdedor. E nós estamos com aquele que é maior, que é o Senhor Jesus. E ele já venceu o diabo. Ele já esmagou a cabeça da serpente, quando ele deu o brado na cruz do Calvário: está consumado, está feito, está realizado. Amém, meu irmão? Minha irmã, não tenha medo do diabo. Ele é perdedor e você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas esteja preparado com as suas armas, porque ele é perdedor, mas não é convencido da sua derrota. Então, se você vacilar, com certeza ele também irá derrubá-lo. Mas se você estiver com as suas armaduras, com a sua vida em Cristo e na palavra de Cristo, o inferno não pode com você. Amém? Então, encerramos o nosso semestre de 2020, nosso segundo. Como eu disse no começo, volto a repetir, não teremos o nosso terceiro semestre como acontece todos os anos, né? Desde quando há escolas bíblicas, né? E diante da pandemia do Covid-19, os trabalhos dentro da fábrica da CPAD foi parado. Então estaremos usando uma matéria antiga do ano de 2005, da editora Betel, da Assembleia de Deus de Madureira, aonde vamos tratar sobre o profeta Daniel. Então, próximo semestre você estará nos acompanhando por esta aula. Amém? Mas quero convidar você amanhã, 9 horas da manhã, todo domingo às 9, pelo nosso Facebook, paulo.delanhese, e pelo Facebook Silvano Rodrigues, para nos acompanhar ao vivo com a nossa Escola Bíblica Dominical. Compartilhe este vídeo, compartilhe essa mensagem, se inscreva no nosso canal e nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Envie aos seus amigos, aos seus contatos do WhatsApp, do Facebook, do Twitter e do Instagram. Amém? Um grande beijo no coração de cada um. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí.